Seja muito bem-vindo à liturgia diária de hoje. Aqui você acompanha o Evangelho do dia, a Palavra de Deus e uma reflexão para fortalecer a sua fé. Ouvir a liturgia diariamente é uma forma poderosa de se aproximar de Deus e encontrar direção para a sua vida. Fique até o final deste vídeo e receba essa mensagem com fé. E já escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Vamos juntos meditar na palavra. Terceira semana da Páscoa, segunda-feira. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos, que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes, ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai estejam com cada um de vocês. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma multidão ofegante. Eles acabaram de presenciar um dos maiores milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles comeram até não aguentar mais. E no dia seguinte, quando percebem que Jesus não está mais ali, eles entram em barcos e atravessam o mar desesperados à procura dele. Olhando de fora, parece uma cena lindíssima, não é verdade? Uma multidão apaixonada procurando o Senhor. Mas Jesus, que não se deixa enganar pelas aparências e enxerga o fundo da nossa alma, recebe aquela multidão com uma frase muito dura, mas extremamente necessária: em verdade, eu vos digo,
Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Minha irmã, meu irmão, vamos ter a coragem de deixar o Evangelho ser um espelho para a nossa vida hoje. Por que nós procuramos Jesus? Quais são as intenções escondidas no fundo do nosso coração quando nós dobramos os joelhos para rezar, ou quando viemos à missa? Muitas vezes, nós agimos exatamente como aquela multidão. Nós procuramos Jesus apenas porque queremos o pão material. Queremos a cura de uma doença, queremos que Ele resolva o nosso problema financeiro, queremos arrumar um emprego, queremos passar num concurso. Veja bem, não é pecado pedir essas coisas a Deus. Ele é o nosso Pai e cuida das nossas necessidades. O grande problema, meu irmão, é quando o nosso relacionamento com Deus para por aí. É quando nós tratamos o Criador do Universo como um caixa eletrônico ou uma lâmpada mágica, nós só o procuramos quando precisamos de um favor. Assim que a barriga está cheia ou o problema está resolvido, nós viramos as costas e esquecemos dele. Jesus nos faz um alerta de amor. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Pense nisso, minha irmã. Nós gastamos tanta energia, suamos a camisa, perdemos noites de sono, vivemos estressados e ansiosos para conquistar coisas que o tempo destrói, que a traça corrói, que a morte nos tira. Nós investimos tudo naquilo que passa e nos esquecemos de investir naquilo que é eterno. A saúde um dia vai enfraquecer, o dinheiro pode acabar, o sucesso passa, mas a salvação da nossa alma e o amor de Deus permanecem para sempre. A multidão, tocada por essas palavras, faz a pergunta que nós também devemos fazer hoje: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus é de uma simplicidade que desarma o nosso orgulho. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Meu irmão, a maior obra que você pode fazer não é construir catedrais, não é fazer doações milionárias, não é multiplicar pães. A maior obra que Deus pede de você é a fé. Acreditar em Jesus significa amá-lo não apenas pelos milagres que Ele faz, mas por quem Ele é. Significa confiar nele quando o pão sobra, mas também confiar nele quando o pão falta. Significa segurar a mão dele não só na hora da glória, mas também na hora da cruz. Que hoje nós possamos purificar as nossas intenções. Que a nossa oração não seja mais Senhor, me dê isso ou aquilo, mas sim Senhor, dá-me a tua presença. Porque quem tem o pão da vida, minha irmã, tem tudo o que precisa para ser feliz aqui e na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilha para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.